Algo que eu vinha meditando hoje, eu já estive em Recife, fui para o sepultamento de um amigo que servimos juntos na aeronáutica. Estávamos com um evento programado para amanhã, uma confraternização da turma. Todo ano a gente tem costumado fazer. Essa é a 15ª confraternização. Depois de 15 anos, 18 anos que a gente se reencontrou novamente com a tecnologia, né, de WhatsApp e outros mais, nos comunicamos e a turma voltou a se reunir, lembrar os tempos de caserna, né? E temos feito isso ano após ano. Estávamos com um evento para amanhã e esse colega nosso estava enfermo, hospitalizado na restauração, tinha sido socorrido por uma queda que levou, mas ele vinha com um tratamento já de coração, já tinha tido 3 AVC e estava se tratando. E o tumor que foi identificado, o médico fez a cirurgia e não causou nenhum problema. A cirurgia, o problema da morte dele não foi, a cirurgia foi bem sucedida. Retirou-se o tumor e estava se recuperando. Mas foi o coração mais uma vez, que dado esses cuidados todos, mesmo assim ele teve uma parada cardíaca e dessa vez foi fulminante. E aí ele não resistiu e nós fomos sepultá-lo agora à tarde. E eu vinha meditando, inclusive lá no momento também, no momento que eu me deparei lá no velório, a esposa dele disse, vem olhar ele aqui. Eu disse, eu vou, só tem um problema. Se ele se levantar, não se espante. Ela olhou para mim espantada, disse, por quê? Eu disse, porque Jesus, toda vez que ele se aproximava de uma pessoa que estava morta, ela levantava. Ou seja, todos que ele se aproximou, que os homens julgavam morto já, era ressuscitado. E eu creio nessa palavra. Então, por isso que eu estou lhe dizendo, eu estou falando de coração. Se ele vier levantar, não se espante. E me aproximei, olhei ele, participei lá do evento, ficou e não se levantou. Também não declarei nenhuma palavra disso. Apenas me veio esse momento. O texto que me veio à mente foi exatamente uma certa, assim, para mim, pelo menos, foi como uma clareza a mais. Eu acho que a gente já sabe disso, eu acho que a gente já entende isso. Mas para mim ficou mais claro. Quando eu lembrei do texto lá em Colossenses, que diz que pois nele habita corporalmente toda a divindade, toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Nele habita. E ele habita em nós. A esperança da glória não é Cristo em nós? Toda a plenitude da divindade está nele. E ele habita em nós. Então, em nós, a plenitude da divindade que habita nele passa a habitar em nós também. Mas em nós, ele, unigênito, habita nele. Mas em nós, como corpo multimembrado, recebemos essa plenitude da divindade. Nós, como corpo, não individual. Individual, Cristo. Como corpo, nós. Para mim, saltou assim com uma clareza, de uma forma tão gloriosa, me trouxe tanta paz, tanta alegria, esse entendimento, assim, como chegou esse entendimento para mim mais uma vez. E quando você tocou no assunto mais uma vez sobre essa questão de Sormani, claro, podemos olhar para Sormani e ver que ele também faz parte dessa plenitude da divindade, do jeito que ele está. Porque nós nos completamos. Nós somos esse corpo multimembrado. Talvez isso que a gente está olhando possa ser algo que queira, né, como mamãe hoje veio com esse pensamento e trouxe lá atrás os elementos, os fundamentos elementares de Cristo, né?
como você bem falou, Ronaldo, isso está lá atrás. A gente já está, o pensamento já está bem mais adiante. Nós já amadurecemos mais. Não nos preocupemos mais com isso. Às vezes se torna até, no caso, talvez para ela, talvez algumas coisas para mim também, Ronaldo, não é julgando, como você bem falou, com muito amor, tanto para a mamãe como para todos nós que estamos aqui ouvindo tudo isso hoje, que é sempre tudo com amor que nós falamos e tratamos dessas questões todas do conhecimento de Cristo Jesus, né, que nós conhecendo, ele habita em nós, isso é uma convicção nossa, e nós pregamos isso, e nós falamos que Cristo habita em nós, e que somos corpo multimembrado dele, e que ele é o cabeça. E que essa convicção que está em nós, ela seja exercitada, porque é isso que vai fazer que cresçamos mais. Então, quando você diz assim, as coisas que deixa para trás, aquilo que era passado, né? Ou seja, esses elementos, esses fundamentos elementares, que tudo é dele. E o que chamou a atenção foi a palavra dela dizer, mas é de Cristo. Eu disse, sim, mas é o início de tudo, é a base do ensinamento de Cristo. E nós já ultrapassamos isso. Nós já crescemos um pouco. Como você disse, eu não sei que hora eu estou. Não sei em que horas estamos. Mas temos convicção que o dia já raiou para nós. E que nós estamos na direção da plenitude do dia que habita em nós. Tomar posse dessa plenitude, realmente, o exemplo, a analogia que você fez sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, sabe? Que isso seja uma prática nossa, porque também eu creio que faz parte de todo esse aprendizado. No nível que nós estamos, Ronaldo, eu creio que nós conseguimos sim superar isso. Creio que isso é possível a nós, porque cremos. Fantástico essa palavra de hoje. Fantástico. Do que vem sendo dito para nós aqui nesses dias. E isso também foi algo que você declarou, eu creio que no ano passado, final do ano passado. Que é o início desse ano de 2022, 23, final de 22 você falou, início de 23 seria uma mudança, seria antes e depois. Porque nós trabalharíamos mais no nível espiritual. Você lembra disso? E nitidamente, pelo menos para mim, isso vem sendo feito. A confirmação do que nós vivenciamos lá em Baipendi foi glorioso. Isso marca para nós o que estamos vivendo. Por causa do conteúdo, de tudo que a gente está assimilando, de tudo que a gente está crendo a essa mensagem que está sendo clara. Eu fico falando de coisas, às vezes, eu percebo que o pessoal não entende. Mas eles ficam curiosos. Eles ficam curiosos. Sabe? Ah, Selma, eu queria entender mais isso aí. Tá bom, vamos ter a oportunidade. Mas eu já estou num certo nível de loucura, que talvez seja loucura para vocês. Mas é isso que eu creio, é isso que eu persigo, é isso que eu quero para mim. Eu não vou abrir mão disso. Eles sabem disso. E essa questão toda, às vezes, a ideia é tentar impedir, talvez, a nossa forma, o nosso objetivo, que é Cristo. Né? Como você mesmo usou aí, mamãe comentou, às vezes isso nos impede. Essa semana eu comecei a semana e eu falei, eu não percebi, eu parei assim, no finalzinho eu percebi que eu tinha falado que as nossas mentes se abram, que os nossos... Aí eu, peraí, deixa eu escutar isso aqui. Quando eu fui escutar, aí quando eu vi o segundo que eu deletei, eu fui lá e apaguei. Eu vi, não é possível, não foi o que eu falei. Aí eu pensei que eu estava falando muito bom, que estava na minha mente, no meu coração, estava muito bom e era para crescimento. Mas Paulo, bem simples, de uma forma bem carinhosa até,
Tem muitos cases, eu ouvi muitos cases, e aquilo caramba, me chamou a atenção. É verdade. Assim que a gente acabou de falar, eu estava conversando com sua mãe e disse, pois é, que essa palavra eu vi, aí sua mãe, não, essa palavra, sabe, é como um vício, e a gente não percebe como isso está impregnado muitas vezes. É um detalhe, é pequeno, mas não faz parte com aquilo que nós estamos vendo hoje. Precisamos avançar sim. É até inacreditável a gente chegar e pegar um texto desse que a mamãe pegou e veio trazer. Eu até fiquei pensando assim, eu me reportou tempos atrás, papai ele teve uma experiência, eu achei aquilo bacana, eu guardei comigo até hoje, eu lembro disso. Ele disse que saiu, foi no centro lá em Recife, e ele gostava de ir à livraria evangélica, que tem lá no centro, acho que ainda tem até hoje. E ele, quando ele foi entrando na livraria, ele teve uma visão assim, aqueles soldados romanos com as lanças assim, e encostou nele assim, que ele chegou a sentir a ponta da lança nele, assim, ele ficou parado assim com as mãos na porta da livraria. E ele ficou sem entender, e a mensagem que veio para ele foi: tudo que você vai buscar aí dentro são interpretações de homens. O que eu tenho para te revelar é entre nós dois, é entre eu e você. Está na minha palavra, você não precisa de ler livros. A minha palavra é suficiente para você. Cristo é suficiente para nós. E essa palavra que nós estamos recebendo, que está sendo revelada para nós através das suas sagradas escrituras, é Cristo. Então, muitas vezes a gente escuta e eu dei a ela, eu dei não, eu emprestei um livro que eu ganhei, que vem falando, trabalhando exatamente em cima de Hebreus. Eu creio que por conta desse livro, ela se reportou. Eu já li, eu vi, acho bacana a forma de interpretar, mas tem muitas coisas que eu já vou riscando, olha, isso aqui já não vejo mais, isso aqui também não, porque foi a forma como ele interpretou e ele colocou no livro, e para muitos ainda pode ser útil, mas já é diferente para mim. Né? Então a gente precisa realmente ater, se Cristo é suficiente para mim, Cristo é o meu objetivo, Cristo é o meu alvo, então eu tenho que focar em Cristo e cumprir exatamente esses versículos que você citou para a gente, deixando para trás aquilo, né, do passado, tem que ficar para trás mesmo, e não ficar ansioso pelo futuro, porque o presente para nós hoje é Cristo. E isso que nos é suficiente, e nada nos faltará. O senhorio de Cristo em nós é pleno. Amém. Eu acho que é o vício, é a coisa assim que já ficou impregnado no nosso cérebro, daquilo que a gente aprendeu, quando vivia muito assim. É como se idolatrasse, por exemplo, tudo que foi de Cristo, já foram princípios elementares, para mim é um desrespeito não crer mais. É como se eu tivesse traindo Jesus, não acreditar mais na ressurreição de mortos, no poder da fé, nessa coisa. Isso deixar para trás para ter uma nova visão. Eu acho como se uma traição. Eu tenho que levar tudo limpo, a bagagem toda. Entendeu? Posso falar, irmã? Pode, está entendendo mais ou menos o que é, o meu sentimento. Estou entendendo. Acho que eu vou conseguir resolver de uma vez por todas. Muita coisa velha, muita coisa antiga. O seu Benedito era pedreiro também, não era, irmã? O quê? Pedreiro. O Benedito era pedreiro também, não era? Era. Então, na hora que ele foi construir a sua casa aí, ele pegou, fez as fundações da casa. A fundação da casa, irmã, são os princípios elementares. A casa inteirinha da senhora está baseada nos princípios elementares. Agora, a senhora não vai tirar os princípios elementares da sua vida. Com certeza, se a senhora tirar, a casa inteira cai. Agora, a senhora não precisa ficar lembrando, quando o Benedito fez a minha casa, ele fez uma fundação bacana, ele fez uma fundação profunda, ele fez uma fundação... A senhora vive dentro da fundação?
Não vive. A senhora vive dentro da sua casa, que está baseada na fundação perfeita dos princípios elementares de doutrina. Só que só não precisa de lembrar que a sua fundação é o princípio elementar. Viva a sua vida na sua casa. Esqueça da fundação. Ela está ali para sustentação. E evidentemente que nós não podemos negar. Claro, é a nossa base, está ali. É o nosso fundamento. Mas eu estou me esquecendo deles porque eu não vivo dentro dos fundamentos. Eu vivo dentro da casa, que está baseada e construída sobre esses fundamentos. Eu penso dessa forma, minha irmã, fica definitivo a situação, entendeu? Desaprenda a falar das fundações, aprenda a viver dentro da casa, que está baseado nessas fundações. Posso escutar um amém da senhora? Amém. E melhorar mais a casa, né? Como eu tenho feito. Exatamente. Melhorar mais a casa, ficar mais bonita. Viva Cristo. Viver Cristo. Certo. Nós não vamos negar a fundação, em hipótese alguma. De jeito nenhum. Viu? Ajudou muito. Ajudou muito essa palavra. Então tá bom. Amém.